Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por estar contigo. Obrigado porque o Senhor está conosco. Te adoramos, ó Deus, em nome de Jesus. Irmão, pega aí sua Bíblia rapidamente. Em Romanos, aí, capítulo 7. Quero ler com você aqui alguns versículos do capítulo 7. E será que você leu recentemente Romanos? O pastor da minha igreja falou para ler Romanos, aí eu fui ler Romanos essa semana. Li de novo. Que bênção a gente poder. Irmãos, olha que bênção. Eu estou esquecendo de uma coisa dessa. Eu não posso esquecer de uma coisa dessa. Nosso departamento infantil está funcionando. Crianças até 11 anos podem ir lá para trás e tem uma bênção para você lá. Ó, crianças até 11 pode ir. Agora é 11, não é 10, não é 11, tá bom? Porque é de 12 em diante que vai para os adolescentes, né? Até 11 pode ir, que tem uma ministração lá especial para você, tá bom? Deus te abençoe. Mas, como eu estava dizendo, localiza aí o versículo 14 de Romanos. Semana passada eu citei Romanos também. Quero dizer que, especialmente para quem está em casa, está acompanhando de outro lugar, como eu disse no começo dessa série, né, de restauração, nem sempre nós vamos transmitir, tá bom? Na quinta-feira. Então fique atento, se você puder estar presente, é melhor. Gostaria que você viesse. Mas algumas vezes, dependendo do assunto que nós vamos tratar, estou assim relembrando que pode ser que a gente desligue nessa hora aqui da palavra, tá bom? Então faz o seu esforço, ok? De estar aqui com a gente. Na semana que vem é possível que a gente faça isso. É possível. Estou garantindo, mas é possível que a gente desligue na hora da palavra. Então, não quero que você perca, não quero que ninguém perca. Mas vamos lá. Romanos 7, a partir do verso 14. Diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem que está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Vamos fechar os olhos e orar. Senhor, pedimos a graça de entender a mensagem do Senhor, de refletir na Tua palavra, nesse texto e em tudo que a Tua palavra ensina, que o Senhor nos dê a graça de compreender e de serem abençoados no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, por favor. Irmãos, será que a resposta está em uma pílula? Eu enviei para alguns de vocês, devem ter recebido o convite para o nosso encontro de hoje, e para que nós tivéssemos uma reflexão bíblica sobre doença, transtorno, medicação. E a gente olha aqui para esse texto, e o que a gente vê aqui no texto que nós acabamos de ver? A gente vê um homem em conflito. Ele está em conflito. Ele percebe que tem uma luta acontecendo dentro dele.
É uma luta na qual ele sabe o que deve fazer, às vezes ele sabe o que deve fazer, mas ele não faz. E também, às vezes, ele sabe o que não pode fazer e faz. É uma luta. Ele está descrevendo uma luta dentro dele. E aqui, então, nós vemos dois senhores. Você observou aí, no verso 25, ele diz, na segunda parte, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Ele está falando de escravidão, e ele está falando, quando você fala escravo, você logo tem o senhor. Quem que é o senhor desse escravo? Quem que é o dono desse escravo? Eu sou escravo, e ele diz aqui, na minha mente, eu sou escravo da lei de Deus. Eu concordo com a lei de Deus. Eu quero a vontade do Senhor. Eu quero fazer o que Deus quer. Mas, segundo a carne, o meu procedimento não concorda eventualmente com aquilo que eu creio. E então ele diz, segundo a carne, eu sou escravo da lei do pecado. Ora, mas não é possível servir a dois senhores, não é? A Bíblia não diz que não é possível. Na verdade, ele está apresentando aqui um conflito. Um conflito. Com a mente, ele é escravo da lei de Deus, o jeito certo de agir, como é que eu deveria estar agindo. E com a carne, escravo da lei do pecado, é a forma destrutiva de viver. Mas ele não é alguém entregue. Você vê que há um conflito, porque se ele fosse alguém entregue ao pecado, ele diria, não, eu não concordo com a lei de Deus e eu faço o pecado mesmo. Se você quiser, porque veja que esse conflito aqui, ele diz respeito a nós. Ele diz respeito às lutas pelas quais nós passamos, porque nós queremos a vontade de Deus. O apóstolo apresenta no começo do livro pessoas que não têm nada a ver com Deus, cuja mente é pervertida, e eles estão entregues a si mesmos e entregues ao pecado. Lembra? O capítulo 1 de Romanos descreve alguém que está absolutamente entregue ao pecado. Mas aqui o que está se apresentando é um conflito. E é sobre isso que nós temos falado, não é? Ele percebe aqui que tem duas forças atuando, e elas são muito poderosas. Ele diz que há uma força operando e outra operando no sentido oposto. Agora, eu quero pensar hoje com você aqui e pensar um pouco tanto com a ótica humana, a ótica a mente do nosso tempo, o pensamento geral do nosso século, e eu quero fazer um contraste com a ótica de Deus, a ótica de Deus que está expressa na Bíblia, para a gente poder avaliar e nos aprofundar naquela questão que eu disse na semana passada, que estava passando rapidamente, que hoje eu ia aprofundar um pouco mais. Nós já estamos lidando com o conflito. Se você está acompanhando as pregações, as mensagens aqui na quinta-feira, você é alguém que provavelmente está reconhecendo melhor qual é a natureza do conflito que você está enfrentando. Nós estamos ainda investigando e descobrindo. Nós já demos aquele primeiro passo, né? Reconheço que eu não sou Deus, admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas, que a minha vida está fora de controle. A gente não quer esconder a dificuldade, o problema, os fracassos, porque isso não adianta, não dá para ficar jogando para debaixo do tapete. O que está dando errado é na nossa vida, e a proposta de Deus para nós é uma proposta de restauração, e a gente quer viver a proposta de Deus. Então nós temos a esperança em Deus. O passo da esperança é sinceramente crer que Deus existe, que eu sou importante para Ele e que Ele tem poder para me ajudar a me recuperar. Além disso, no terceiro passo nós falamos do compromisso que é preciso ter com Deus. E esse compromisso é conscientemente escolho confiar toda a minha vida e a minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Eu entrego tudo a Ti. Esse tudo envolve e é o que nós mais precisamos entregar. São os conflitos da nossa alma.
Porque para isso que Jesus Cristo se manifestou. Porque se nós temos sido afligidos, e nós vamos falar por quê, um pouco mais, né, do porquê dessas aflições aí, mas se nós somos afligidos pelas obras do diabo, que veio para roubar, matar e destruir, Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. E aí, confiado nele, tendo um compromisso com ele, que nós vamos para o quarto passo, que é abertamente analiso e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e alguém de minha confiança. Então você, na sua investigação aí, no seu inventário, será que você realmente está fazendo isso? Você está conseguindo perceber onde é que estão as áreas de recuperação da sua vida, as áreas em que você precisa de uma ação maior de Deus, do Espírito Santo? Você precisa de uma transformação mais direcionada. Onde é que você tem fracassado? Onde é que está o problema? E a gente tem analisado isso, você recebeu material também para refletir sobre isso. E aí nós chegamos então no passo 5, que depois que eu consigo compreender, começo a investigar e já identifico, olha, isso aqui eu reconheço que é um pecado na minha vida, é algo que está me destruindo, eu preciso de mudança. Então foi a palavra da semana passada, que é eu quero mudança. E o passo 5 é: peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente submeto-me a cada mudança que Ele quer fazer na minha vida. Nessa afirmação, o que eu estou dizendo é que há um poder operando sobre mim, e esse é o poder de Deus. Eu peço que Deus remova, ou seja, eu confio que Deus tem o poder de remover pecados, não apenas perdoar pecados. Irmão, nós precisamos mais do que de perdão de pecados. Tem pessoas que estão achando que pode se contentar com o perdão de pecado. Deixa eu te falar, o pecado não pode permanecer na sua vida. Você precisa ser livre do pecado, porque o pecado é destruidor. Você sabe muito bem que quem vive na prática do pecado não tem o Espírito Santo em si mesmo. Porque aquele que tem o Espírito Santo não vive pecando. Se você acompanha as pregações de domingo, aí você já entendeu. Você já ouviu recentemente por isso. E nós estamos aqui, você está aqui, eu estou pregando isso para você e para mim também, porque eu não quero que o pecado permaneça na minha vida, porque eu sei o poder destruidor que ele tem. Eu quero mais do que o perdão dos meus pecados. Eu quero viver em vitória. Eu quero viver vitoriosamente. E eu creio que quando Jesus estava falando de vida com abundância, Ele não estava mentindo. Ele não estava com uma conversinha bonita. Ele realmente quer me dar uma vida de paz, já que Ele é o príncipe da paz. Ele realmente quer lidar com esse conflito que o apóstolo Paulo apresenta aqui. Esse conflito que consome, que corrói por dentro a vida da pessoa. Então, por isso, confiando nele, eu peço humildemente que Ele remova os meus defeitos de caráter e me submeto a cada mudança que Ele queira fazer na minha vida. Você se submete mesmo? Às vezes eu faço essa pergunta para a pessoa. Se você souber qual é a vontade de Deus na sua vida, com clareza, você vai fazer? Porque, por vezes, chegaram algumas pessoas para um profeta e disseram para ele assim: olha, nós erramos até agora, mas a partir desse momento, eles tinham quase matado o profeta, literalmente. Não ouviam nada que o profeta falava. Mas a hora que chegou a calamidade, que eles estavam na pior mesmo, já estava assim, já tinha acabado tudo, já estava para morrer mesmo. Tudo que o profeta falou tinha acontecido. Eles foram lá e falaram com o profeta: a gente quer mudança. A gente quer ouvir Deus agora. Aí o profeta ficou animado. Foi orar e falou: Senhor, finalmente, Senhor, depois de todo esse ministério fracassado meu, que ninguém converte, finalmente o povo diz que quer mudança. Aí Deus falou para ele: Jeremias, quero atrapalhar a sua alegria, não, mas eu vou te falar um negócio. Eu que som dos corações, deixa eu te contar a verdade. Esse povo não quer mudança, não. Eles já decidiram o que eles vão fazer. Eles estão tentando a mim, Jeremias, mandando você aqui fazer uma oração. Porque no coração deles, eles já decidiram que eles vão para o Egito.
chega lá para eles e fala assim: então, antes eu falei que era para ir embora, mas agora é para ficar. Quem ficar, Deus vai abençoar. Fala para eles, para você ver uma coisa, eles ficam. Chegou lá e falou: fica, vão ficar porque Deus mandou ficar. Ah, não foi Deus que falou com você, não. Então, irmão, o desafio da mudança está aí. Você quer a mudança? Se você tiver consciência do que Deus quer que você faça, você vai fazer, porque senão você vai botar o Deus bravo para você. Deus não está de brincadeira, não. Deus está operando para a sua transformação, para a sua salvação, para a minha salvação. Então, qual que é a nossa reflexão de hoje? Está aí o conflito. As coisas que eu preciso mudar, esses maus hábitos, esses comportamentos destrutivos. E aí algumas perguntas para hoje. Esses maus hábitos são doenças? Você já sabe. Eu quero que você pense na sua área aí, ou na área de recuperação, a área em que você tem mais dificuldade de manter a santidade na sua vida, a área que você tem dificuldade de vencer, ou a área que você está tendo derrota. Pode ser, se você está vendo de uma ótica mais ampla, pode ser você falar assim: da minha família. Se quando você consegue entender mais você fala assim: o meu comportamento de agir assim, quando na verdade eu sei que não é assim que eu devia agir. Esses maus hábitos são doenças ou transtornos, né? O que são transtornos? Porque são dois nomes diferentes que a medicina, que a psicologia usam para tratar dos conflitos e dos problemas que o ser humano tem. Doença, transtorno. A pergunta para nós é assim: se eu tenho um hábito, um mau hábito, eu recorro em alguma coisa que eu sei que eu não devia, aquele conflito lá do apóstolo, eu sei que eu não devia, mas eu recorro nisso. A culpa é do cérebro? A culpa a culpa sim, é do cérebro, não tem jeito, é uma coisa no meu cérebro, é uma coisa física, é uma coisa no meu ser, está ali. A culpa é do cérebro. E eu posso resolver problemas de comportamento, esses problemas, esses hábitos, esses conflitos. A solução está numa pílula? Eu posso resolver com remédios? Ou o contrário disso, tudo é espiritual. E é uma questão espiritual, é uma questão de oração, é uma questão de lidar espiritualmente. Não é uma questão, tem nada a ver com o corpo, só tem a ver com a batalha espiritual. É isso. E como que eu poderia lidar biblicamente? Porque se eu entendo que a Bíblia é minha regra de fé e de prática, é ela que orienta o todo da minha vida, então como que eu posso lidar biblicamente com as mudanças que eu identifico que preciso ter na minha vida? Aí eu preciso perguntar, então, já que nós vamos avaliar um pouquinho, vou pensar um pouquinho, como é que pensa, vou falar para você o que é o chamado modelo médico, ou o modelo que é adotado na saúde no mundo todo. O que é o pensamento na área da saúde a respeito dessas coisas? Modelo médico. E depois eu quero pensar com você, fazer uma reflexão bíblica sobre isso. E você, eu espero que você esteja olhando não deixe de olhar para aquele conflito ou aquele desafio que você tem, para você considerar nesse momento. Então, no modelo médico e psicológico, o ser humano é um ser biológico. A existência desse ser humano, que eu estou perguntando assim, né? Quem é esse ser que adoece? Se é uma doença, se é transtorno, se é... Tudo eu falei assim, eu não respondi nada, né? Vamos tentando responder pelo caminho. Mas quem é esse ser que está em conflito? Então, no modelo médico, ele é alguém que é um ser biológico. O que é biológico? É um ser, não é um mineral, né? Não é uma pedra. É um ser com funções biológicas. É um ser biológico. E como é que esse ser veio à existência? Ele veio com algumas conjunções assim, inexplicáveis da matéria, no espaço, tempo, aí, que fortuitamente lá gerou
os seres vivos no processo de mutação, acredita-se, né, na evolução, na mutação dos seres, na diferenciação por vários processos naturais, chamados de naturais, e através disso vai se dando a identidade das espécies. Cada espécie, né? Isso aqui virou um cachorro, isso aqui virou um peixe, isso aqui virou um ser humano. Então, o ser humano, cada identidade vem dessas variações aí. E o homem é apenas uma espécie no meio de todas as espécies. E esse ser, ele tem uma relação primordial com todos os outros existentes. Então, surgiu lá da primeira célulazinha que surgiu, primeira formazinha de vida mais elementar que surgiu, ela é a mãe de toda a complexidade biológica que existe no planeta, desde animais até plantas e tudo. Esse é o ser que você se tornou aí, ele vem disso. E uma característica particular do ser humano, que diferencia o ser humano das outras espécies, segundo esse modelo médico, é o seu desenvolvimento mental. Então, o que faz a grande diferença do ser humano? Ele que é tão biológico quanto uma planta, ou quanto um animal. Ele é biológico, ele tem um sistema biológico. O desenvolvimento mental que faz a diferença. Então, o ser humano tem um órgão especializado em cognição, que é em aprender, conhecer e registrar, guardar as memórias. Então, o que faz a diferença, então, é o cérebro. O cérebro, ele pela operação dele, já que você tem um cérebro que funciona tão bem, o melhor cérebro que existe no mundo é o do ser humano. Como ele funciona tão bem assim, ele gera a mente, que é a consciência. Então o ser humano tem consciência de que ele existe por causa dessa capacidade cerebral. O cachorro não tem consciência, ou tem uma semiconsciência, e eles vão dizendo assim, a planta não tem consciência nenhuma, mas o ser humano ele tem consciência de que ele existe porque ele tem um cérebro desenvolvido. E aí, como ele tem esse cérebro desenvolvido, a mente, que é o produto desse cérebro que funciona, ela afeta o corpo, e o corpo afeta a mente. Mas a mente, então, ela é um produto do cérebro. Portanto, a personalidade, a pessoa, você acha que você é uma pessoa? Você é um indivíduo? Você existe? Quando você fala assim, meu nome é Enoque, meu nome é seu nome, você acha que você é uma pessoa? Assim, você é um indivíduo? Na verdade, no modelo médico, a personalidade ou a pessoa, ela é só um registro que você é capaz de fazer, um registro dinâmico das suas experiências. As experiências que você tem ao longo da vida, como você tem um cérebro desenvolvido, que é capaz de registrar fatos e reagir com o ambiente. Então você vai formando uma coleção de pensamentos e conclusões que vai virando o que você chama de você, o que você pensa que você é. Então, porque na verdade é a biologia, o funcionamento desse corpo que gera a mente. Talvez seja um pouco complicado, mas continua firmemente sendo feito. Que é a mente. Eu existo, o que sou eu? Quando eu contrastar com o pensamento, com a palavra bíblica, você vai perceber a diferença. Então, é a biologia, ou seja, é o seu corpo que reage, e é a biologia do seu corpo que rege as suas motivações, os seus propósitos, os seus ideais. Tudo por quê? Porque você é um ser, só existe de verdade matéria. Não tem nada de espiritual aí. Em resumo, o ser humano é uma máquina biológica complexa que foi gerada ao acaso. É isso que o pensamento médico, o pensamento psicológico acredita. É isso, eles dizem, podemos afirmar.
podemos afirmar que o homem é um ser biológico, complexo. Existe a mente, tem consciência, mas tudo é produto de você ser um animal mais desenvolvido e que tem um cérebro mais desenvolvido que todos. Ou seja, você é uma máquina biológica. No dia que essa máquina desligar, acabou. Agora, no modelo bíblico, o homem é um ser tanto biológico como também espiritual. A identidade do homem, a personalidade dele, não é constituída pela biologia do corpo somada ou reagindo às experiências boas ou ruins. A identidade do homem é espiritual e é individualmente planejada. Então você, segundo a Bíblia, você não é um acidente do universo. Salmo 139 diz que você é alguém que foi tecido pelas mãos de Deus. E cada um dos seus dias planejado. Então, você não é, você realmente existe mais do que a biologia. Você é um ser criado intencionalmente por Deus. Você tem uma alma. Você tem uma alma. Ou o espírito. É uma parte espiritual, a mesma coisa. E a identidade, a sua identidade, seu coração, sua mente, a identidade do ser humano, ela está ligada em quem? Em Deus. O homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Se você tentar definir o homem sem o espírito, se você tentar definir o homem só como parte material, só como carne, só como corpo, só como biologia, você está excluindo a relação dele com o Criador e a sua definição fica incompleta. Você está falando só de uma parte. É como se você olhasse para mim e dissesse: você é um ser de carne, e excluísse os ossos que estão lá dentro. Ok? O que eu sou? Eu sou ossos que têm carne, ou eu sou carne que tem ossos? Mas você tem que falar dos dois, porque senão você está faltando com alguma coisa. Se você fala que o homem ele é um ser que tem corpo, que ele é biológico, e é só isso, você está negando o espírito, negando a parte espiritual do homem. E aí você não está entendendo que homem é esse. Então, o homem, esse homem que adoece, e aí nós estamos falando, será que é doença? Esse mau hábito, esse recorrer a determinado comportamento, isso é doença? Como que eu lido com isso? O homem não reage só ao ambiente, às suas experiências, à sua criação, às coisas. Ele reage a Deus desde o princípio. O homem é um ser em relação com Deus. Seja uma relação de guerra, de conflito, de briga, porque a Bíblia diz que antes de Cristo entrar na nossa vida nós éramos inimigos de Deus. Então qual que era a nossa relação com Deus? O fight, a briga, a luta. Ou você está numa relação de filho, aí mudou tudo. Então, a relação com Deus, se ela está perfeita ou está quebrada, ela faz toda a diferença na maneira como o homem vive. Se você está vivendo ou não a vida abundante que Cristo disse, ou seja, a vida abundante que você deseja, eu quero ser feliz. Isso vai depender da sua relação com Deus. A saúde ou a doença não é algo restrito à biologia. A saúde do ser humano é também a saúde da alma. E se nós falamos em saúde na alma, nós também falamos de doença na alma. Aí, a psicologia se utilizando do modelo médico, porque a psicologia trabalha com o modelo médico, mas ela meio que sequestrou um termo que é da Bíblia, da religião, que é a psique, que é a alma, e ela ressignificou isso para falar que isso é o resultado das interações biológicas, das circunstâncias da vida, e você é o resultado do que você viveu. Isso é a sua alma, a sua identidade, a sua psique, a sua alma
é o resultado desse ser biológico que teve experiências na vida e acumulou. Tem capacidade de registrar e tem capacidade de reagir. É muito dinâmico, um reage de uma forma, outro reage de outra, mas está todo mundo fazendo a mesma coisa, reagindo biologicamente aos estímulos da vida. Pois é. Então, alma e psicologia não tem nada a ver com espírito, mas tem a ver com emoções, com personalidade, ainda que a personalidade seja uma coisa difícil de definir, porque tem 1000 teorias de personalidade. Mas a premissa bíblica é que a alma é mais que o resultado de uma existência biológica. Ela existe concretamente. Ela não se desfaz com a morte. No modelo biológico você morre e acabou. No modelo médico, que eu falo biológico, no modelo bíblico, a alma não acaba com a morte. E é dessa alma que decorre a personalidade. A alma, segundo a Bíblia, é determinante para a vida, para a saúde e para a eternidade do ser humano. Por isso que eu citei, inclusive, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós estamos falando de conflito na alma, irmãos. Conflito na alma. Então, respondendo as nossas perguntas. Maus hábitos são doenças. No modelo médico, pode ser doenças ou transtornos. E a tendência atual é que cada vez mais seja doença, porque muita coisa tem sido classificada como, não doença, mas transtorno. Transtorno mental é uma disfunção cerebral. Como é que é? Não existe uma definição única para isso, muitas definições. Mas ela, assim, em linhas gerais, a gente pode dizer que ela seria uma disfunção cerebral. Ela tem a ver com o quê? Uma função mal resolvida, mal feita, alguma coisa deu errado no cérebro. Uma disfunção cerebral que pode afetar o humor, o comportamento, o raciocínio, a forma de aprendizado, a maneira de se comunicar. Agora, o modelo bíblico, vou dar agora um exemplo para ficar mais fácil para você. Olha só, como é que é no modelo bíblico? Os maus hábitos são o quê? Vou dar um exemplo de mau hábito, vou dar um exemplo aqui. No modelo médico, ansiedade é o quê? É um transtorno. Inclusive, tem vários tipos de transtornos diferentes de ansiedade. Entende a ansiedade? A ansiedade todo mundo sabe o que é. Okay? No modelo médico, no modelo biológico, a ansiedade é doença, transtorno. No modelo bíblico, a ansiedade é pecado, está associado a uma antecipação do futuro pela ótica do medo, ou seja, pela falta de fé. A Bíblia chama de pecado. O modelo médico chama de transtorno, ou de, é a ideia de doença, só que não tem nenhuma característica assim, física, então é transtorno, por isso que fala transtorno. No modelo médico, existem transtornos de compulsão alimentar. Existe um transtorno chamado transtorno de compulsão alimentar. É doença, como eu estou falando. Doença não popular, tá? É transtorno, se chama transtorno de compulsão alimentar. Como é que a Bíblia chama transtorno de compulsão alimentar? A pessoa que come demais. Como que a Bíblia chama? Glutonaria. Então a Bíblia chama de pecado e relaciona a falta de domínio próprio frente ao prazer da comida em excesso. Diz respeito à fuga. Por que a pessoa está fazendo isso? Fuga, idolatria, eu quero resolver minha vida, se eu comer eu me sinto bem. Ainda observância da mordomia do corpo, eu não estou preocupado em cuidar do meu corpo, sendo que o corpo não é seu, porque você não é seu, porque nós somos de Deus. Então eu tenho que ter zelo, inclusive com o meu corpo. Não existe esse negócio, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser, porque o seu corpo é de Deus. Então, diz respeito à fuga, idolatria e observância da mordomia do corpo, dentre outras coisas. Então, eu vou abrir um parênteses aqui para dizer, eu sei que o assunto é complexo e é difícil de concluir, eu estou caminhando devagar com vocês, tá bom? Eu vou depois, em outros momentos, eu vou falar especificamente sobre alguns transtornos, vou escolher algum e vou falar assim, hoje nós vamos falar disso. E aí nós vamos conversar com mais tempo, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês, esse é um assunto que merece mais tempo. Eu sei que ainda estou sendo superficial, mas estou gastando um pouco mais de tempo. Por quê? Por que você está falando isso, pastor? Mas você gastou tempo, porque você não pega a Bíblia?
gastou esse tempo todo para falar de psicologia. Deixa eu te falar uma coisa que é importantíssima. Eu não falei aqui. Ansiedade é transtorno no modelo médico. Compulsão alimentar é transtorno no modelo médico. Você pede perdão a Deus quando você fica gripado? Nossa, peguei uma gripe, Deus me perdoa, em nome de Jesus. Senhor, me perdoa porque eu estou gripado. Se você tiver uma pedra nos rins, ai, não, doeu, te dá pedra no rins, Senhor, misericórdia, me perdoa, Senhor, pedra nos rins. Você pede. O que é doença? A gente tem a tendência de achar que a culpa não é nossa, que a gente não tem nada a ver com isso, que eu não tenho nada a fazer a respeito. Porque afinal de contas é uma doença. Mas eu gostaria de tomar uma pílula. Tem uma pílula? Pega no rins. Bebe água. Tem cirurgia. Com laser. O laser é melhor do que aquela outra, mais doída. Então eu quero ansiedade. Me dá um comprimido para ansiedade? Eu estou falando daquilo que eu já fiz. E aí a gente entra num ponto que também é perigoso, porque quando a gente começa a criticar o uso de medicamento, pode parecer que eu quero dizer que medicamento não é de Deus, que médico não é de Deus, que o modelo médico foi feito no inferno, o diabo que fez, mas não é isso. Olha, o que nós não podemos é negar a natureza completa do problema. Uma parte, você é o quê? Duas partes. Uma parte, quem me fala aí? Uma parte material, uma parte física e a outra parte o quê? Espiritual. É isso que você crê? É isso que você leu na Bíblia? Você crê na Bíblia? A Bíblia diz que você tem um espírito ou alma. Tem gente que fala que espírito e alma são coisas diferentes. Não penso assim. É a mesma coisa. Está falando da parte espiritual. Tá bom. Então você é corpo e alma. Onde é que está o problema? O problema está só no corpo? Porque quando o problema está no meu corpo, eu tenho dor de cabeça, eu posso tomar uma aspirina, eu posso tomar um Novalgina, Tilenol. É um problema no corpo. Realmente é um problema no corpo. Se eu tomar um remédio para ansiedade, eu vou acabar com a ansiedade? Aliás, a aspirina também às vezes não é recomendada. Porque a dor de cabeça, ela pode sinalizar um problema mais grave. Também não é só tomar a aspirina, também não é só tomar o medicamento. Então, é preciso a gente entender. A culpa é do cérebro, ou a culpa é do corpo. Eu faço isso porque o meu corpo exige, porque eu tenho uma disfunção no meu corpo. Eu falei muito disso na semana passada também. A culpa é do corpo, ou a culpa é da alma? É o meu espírito. Então, nós não, diferente do modelo médico, nós não restringimos o olhar apenas ao físico. Nós ampliamos esse olhar. Então, tanto o corpo como o espírito são componentes indissociáveis do ser humano. Inclusive, a morte é uma coisa bem absurda. E o futuro nosso, como é que nós vamos ser no futuro, segundo a Bíblia? Nós vamos ter corpos ou não? Vamos ter corpos. Então, o nosso futuro, você sempre vai ter corpo, vai não? Na morte, nós somos separados do corpo, mas na vinda do Senhor, na restauração de todas as coisas, nós vamos ter corpos. Então, o corpo, o ser humano é corpo e alma, ele é corpo e espírito. Então, segundo a Bíblia, a queda, ela teve um efeito tanto no corpo como na alma do ser humano. Os dois são afetados. Segundo a Bíblia, há uma dinâmica em que o espírito doente provoca doença no corpo. Mas isso funciona da seguinte maneira. Deixa eu explicar com muita clareza para você. Para você não sair por aí dizendo que doença é apenas uma questão espiritual. Tem gente que fala que está doente é por causa de pecado. Não é necessariamente isso. Apesar de haver doença por causa de pecado.
Mas o que a Bíblia diz? Primeiro eu tenho que saber que a queda afetou toda a criação. Quando nós pecamos lá no Jardim do Éden, o que Deus falou? Que ia nascer nas plantas? Cardos e abrolhos. Toda a natureza foi amaldiçoada, é maldita. Então, doença, morte, tudo entrou como consequência da queda. Tudo isso. Então, isso não é específico, é geral. Não é para falar assim, então fulano nasceu com uma doença porque é aquela pergunta que fizeram para Jesus: quem pecou? Porque ele nasceu cego, quem pecou? Os pais? Ou foi ele que nasceu pecando? E Jesus falou assim: para de confiar. Nem ele pecou, nem os pais, mas para que se manifestasse a glória de Deus. Vamos trabalhar enquanto é dia, a gente vem, na qual não se pode fazer nada. Então, por que existe doença no mundo? Por causa da queda. Isso é o geral. Então, o ser humano, sem uma relação sadia com Deus, ele tem a tendência de ser disfuncional e a gerar uma sociedade inteira disfuncional. Por quê? Porque a natureza dele é mais semelhante de Deus. A natureza de amor de Deus está quebrada. E ele assume agora o egoísmo. Então, uma sociedade, um mundo, onde as pessoas fossem mais semelhantes de Deus, com amor e altruísmo, seria um lugar bem diferente desse onde a gente vive. Aqui é egoísmo e exploração. É isso que a gente vê. Eu amo quem me ama. Eu amo quem me ajuda. Se não gostar de mim, eu corto. Então, o ambiente onde nós estamos no mundo está adoecido. Você vive no mundo caído. Então, você sofre de todos os lados. Você sofre com o seu pecado e você sofre com o pecado instalado no mundo inteiro. Então, tudo está relacionado. Mas o ser humano redimido pela fé, ele está sujeito ao último inimigo a ser vencido, a morte. Nós ainda estamos sujeitos à morte, que passou a todos os homens. Então, um crente salvo pela fé permanece vivendo num ambiente adoecedor, que é o mundo, e vivendo um corpo ainda sujeito à vaidade, ou seja, sujeito ainda a doenças. Então, a conclusão: o crente adoece sim. Não precisava falar isso, mas sinceramente não é assim que as pessoas estão pensando. As pessoas estão dizendo que se você é crente de verdade, você não adoece. Tem gente dizendo. Nós adoecemos, e o crente adoece tanto pelo distanciamento de Deus, como pela agressão do ambiente onde ele vive. Então, o crente adoece por causa da fumaça do carro, do cigarro, que ele não fuma, mas a mulher dele fuma, o marido dele fuma. Ele adoece por causa das condições gerais do mundo que tem a ver com queda. Então, tanto o corpo como a alma adoecem. E o crente precisa refletir sobre o tratamento e remédio. E eu quero conversar com você sobre tratamento e remédio. Eu posso resolver com remédios? Ou tudo é somente espiritual? Os remédios sozinhos, irmãos, aí eu vou ser breve e nós estamos quase terminando. Os remédios sozinhos, eles tendem a não resolver, porque eles ignoram a parte essencial do ser humano. Você percebeu a palavra sozinhos? Os remédios, só os remédios. Tem gente que é crente, mas ele tem a vida dele toda dividida. Ele acha que saúde ele resolve no médico e na farmácia. Ele acha que comportamento e espiritualidade ele resolve na igreja. Ele acha que dinheiro ele resolve no trabalho, no esforço. A vida dele é um monte de caixinhas. Só que a vida do crente ela é o todo. Todas as coisas, ao mesmo tempo. Você é o mesmo pessoa, o mesmo crente em todo lugar, para bem ou para mal. O que nós precisamos ver é o seguinte: os remédios não tendem a não resolver, porque o remédio, o pesquisador, ele não leva em conta, jamais ele vai levar em conta o lado espiritual da sua vida, porque ele não acredita que existe. Mesmo que o médico seja crente, todo aquele remédio que chegou ali e está à disposição dele, não leva em conta a questão da sua alma.
Ele não tem isso para te oferecer. Agora, existem situações biológicas que precisam ser criteriosamente observadas. Portanto, o crente vai ao médico. Deixa eu te falar. Qual que é a área de luta na sua vida? Digamos que você diga aqui para mim, é depressão. Eu tenho tendência para depressão. Ok. Isso é espiritual? Vamos repreender em nome de Jesus a depressão? Você sabe que a depressão pode ter causas físicas? Aí você tem que pensar, mas existem elementos biológicos que sim podem afetar a sua predisposição para alguma coisa. Então a sua biologia, eu estou negando a biologia? Não. O modelo médico nega a espiritualidade. Eu estou tanto falando da espiritualidade quanto estou falando do corpo, que Deus te fez com o corpo. Então, o corpo, ele é tão você quanto a alma. Tem gente que acha o seguinte, quando eu morrer, que vai ser besta, que a minha alma vai para o céu, e eu vou largar esse corpo. E não, depois vai ter corpo. O problema, o pecado não atingiu só o seu corpo. Não é o seu corpo que quer pecar, é você todo. É a sua alma que quer pecar. É o seu coração que quer pecar. Então, tem pessoas que precisam ir ao médico. Ela está tendo certas dificuldades, está pecando. Veja, influência do físico, sim. Mas o físico não é determinante para as decisões que você toma na sua vida. Há pessoas que passam por grandes sofrimentos, que têm problemas físicos, que poderiam gerar determinadas atitudes, segundo o pensamento popular, mas segundo a Bíblia, não é o sofrimento que faz você tomar a decisão que você toma. Não é outra coisa, a não ser a sua própria vontade de pecar. Você percebe como é importante nós entendermos que nós somos seres tanto biológicos quanto espirituais, que a solução não está meramente em tratar o seu corpo, ainda que alguma questão biológica possa influenciar, para essa pessoa tem tendência para isso ou para aquilo, que possa até ser verificado, isso não é determinante. Agora, o que também trata você e te dá condição de lidar com a sua vida como Cristo fez? O Espírito Santo. Aí, a continuidade desse texto que nós lemos é Romanos 8, a partir do verso 1. Se ele terminou dizendo que, segundo a carne, ele é escravo do pecado, mas ele diz aqui agora, na continuação do assunto, agora pode haver uma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que for impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Irmão, aquilo que, veja bem, no modelo médico, é a sua mente, que é ou seja, o seu cérebro, né, o produto do seu cérebro, que é o registro das experiências da sua vida e a dinâmica das suas reações, isso aí que faz você fazer o que você quer fazer. Segundo Deus, existe uma personalidade. Você é uma pessoa criada por Deus que toma decisões e que usa o corpo também para executar aquilo que você quer. Então, como é que, se o corpo está adoecido pelo pecado, se o espírito está adoecido pelo pecado, qual é a solução? A solução não é só saber o que deve fazer a lei, mas é o poder do Espírito Santo na sua vida. Aí ele diz assim, ele até chama de lei do Espírito
Porque a lei, o que você deve fazer na sua vida, está escrito aqui, ó. Não roubarás, não dirás falso testemunho. Pode resumir no amarás o Senhor teu Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. A lei está aqui. E o fazer? O apóstolo diz assim: não entendo porque eu quero fazer o bem e não consigo. Aí ele fala: mas graças a Deus por Jesus Cristo. E depois ele diz: não há nenhuma condenação para o cristão em Cristo. O problema do pagamento pelo pecado Jesus resolveu. E a segunda parte, que é uma nova lei que opera em mim para que eu consiga fazer aquilo que eu quero fazer. É por isso que faz sentido nós, no passo 5, aqui, a gente dizer assim: eu peço humildemente a Deus que remova meus defeitos de caráter e voluntariamente submeto-me a cada mudança que Ele queira fazer na minha vida. Eu posso buscar em Deus e de Deus a transformação da minha vida. Eu posso ser diferente. Não é a biologia que manda, não são as experiências da minha vida que mandam. Eu não estou encerrado nem em um corpo que é igual um hamster, um ratinho que você coloca ali e condiciona ele, e ele faz o que você quiser. Eu não sou um animal que está condicionado a ser sempre desse jeito pelas experiências que eu tenho. Eu sou mais do que um animal. Não quer dizer que eu não seja condicionável, porque eu tenho um corpo. Mas eu quero dizer que nós somos mais do que isso, porque adotados por Deus, nós que temos tanto uma carne enferma como um espírito enfermo, somos perdoados por Deus, e Ele nos deu o dom, o poder, a pessoa, a presença, a obra do Espírito Santo na nossa vida. Então eu posso confiar em Deus, que por meio dele eu serei capaz, no poder dele, eu serei capaz da mudança que eu preciso na minha vida. Então eu posso não pecar, eu posso ter a minha vida transformada, eu não preciso ficar no vício, eu não preciso ficar nesse comportamento repetitivo, eu não vou ficar dando um nome e falando assim: isso é porque eu sou assim, eu já tenho até um diagnóstico, que o rótulo já está aqui, eu vou colar na minha testa, que aí pronto. Sendo que é a sua vida que está indo para o ralo. Que adianta você falar: não, eu que eu tenho ansiedade. Se é você que está tendo crise até de pânico, é você que está sofrendo, você que está com angústia. Você fala: mas isso é do meu corpo, mas é porque eu tenho isso, mas é porque quando eu era criança eu passei por muita coisa, mas é porque não sei o que fizeram comigo, e porque eu também fiz e acontecia, agora eu estou sofrendo as consequências. Em Cristo Jesus nós somos nova criação. Nova criação, é disso, é dessa transformação que nós estamos falando. Mas é preciso que você creia em Deus, creia no poder de Deus e creia no caráter amoroso de Deus. Porque crer no poder de Deus, o diabo também crê. Mas crer no amor de Deus que foi oferecido a você. Deus chamou você de filho e de filha. Então você precisa confiar nele. Por isso que a gente diz que eu confio em Deus. Eu peço humildemente que Deus remova os meus defeitos de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer na minha vida. Se eu preciso terminar hoje, mas não, que bom. Mas eu vou voltar nesse assunto. Eu quero falar sobre diagnóstico. Mas e o que você faz com o diagnóstico médico? Você precisa ir ao médico? Eu falei que tem, que precisa. O que eu faço com isso? O que eu faço com o medicamento? Eu tomo medicamento? Eu devo tomar? Eu não posso tomar? Acho que você já percebeu um pouco, né? Mas eu quero responder isso com mais clareza para você, para que você possa entender. Quando é que o medicamento é bênção? Quando é que ele é muleta, não é bênção? O que você está procurando? Você está procurando a solução no remédio? Nem um médico vai te dizer isso. Nem um psicólogo, um psiquiatra, ninguém vai dizer para você que a solução está no remédio. Não, a gente tem um remédio para isso, você toma um remédio. Mas popularmente as pessoas
Elas querem que seja assim. Elas querem, inclusive, forçar os médicos a dar o medicamento. Elas descrevem situações que nem é bem assim, mas ela quer o medicamento. Por quê? Porque o medicamento ele tem um efeito, mas ele tem uma janela de funcionamento. Até um certo ponto ele vai funcionar. Depois, ou vai ter que trocar, ou vai ter que aumentar, ou você, se você insistir, você fica preso nele. E isso é feito um acompanhamento pelo médico. E se você quiser achar que sabe mais do que o médico, quiser forçar uma situação, você que vai ficar preso nela, não é o médico. Então nós precisamos entender por que o médico tem uma limitação. Ele vai te oferecer o medicamento para lidar com o problema que você está. E talvez você realmente precise do medicamento. Acontece que aquele problema na alma, o médico não vai conversar com você sobre ele. Se você conversar com o psicólogo, ele vai lidar com algumas coisas no seu comportamento, mas ele não tem a resposta bíblica para a sua alma. Se você crê na palavra de Deus, você sabe que a fonte está aqui. A fonte está aqui. Então você precisa trabalhar em Deus a mudança do seu caráter, a mudança da sua vida. Aí fica contente. Aí o medicamento, se for necessário, será por um tempo. Você realmente vai. Se você está num estágio tal, que você chegou naquela condição, errando o caminho, né, irmão? Porque pecar é isso, é errar o alvo, errar o caminho. Você tomou tantas atitudes na sua vida que você chegou a um ponto em que você está emocionalmente destruído, você não está conseguindo nem mais ter um raciocínio claro, você já está até alucinando. É lógico que você vai tomar medicamento. Ou para coisas menos graves que isso, até mas que são coisas importantes. No entanto, o remédio não é a solução, mas Cristo é a solução. O poder de Deus é a solução. É real, é verdadeiro, é transformador. E você tem o poder de viver pela lei do Espírito Santo. Você consegue vencer e sair do remédio também. Talvez você precise do remédio. Nós vamos conversar mais disso em outro momento. Quando eu estiver abordando vou pegar algum exemplo, como eu falei, vou pegar algum transtorno, vamos avaliar ele biblicamente. Vamos perguntar assim, olha, existem esses termos aqui. Como que a Bíblia trata isso? Qual é a solução bíblica para isso? O que a Bíblia diz que a gente deve fazer nessa situação? E aí você vai tirar a sua própria conclusão. A Bíblia tem resposta ou não para a sua vida? Vamos orar? Fica de pé no seu lugar. Talvez uma parte do que eu falei hoje, porque você ouviu a primeira vez, assim, ficou um pouco complexo. Mas a mensagem que eu trouxe para você hoje aqui, ela é simples. Você é um ser criado por Deus, é um indivíduo, não é um acidente do universo, você é tanto corpo como alma. E os dois estão adoecidos. Quando a queda ela afetou todas as coisas, mas a redenção também ela é sobre todas as coisas. E o desfecho é a redenção, inclusive da criação, irmãos. É por isso que nós lemos Apocalipse. Transformação total, a redenção total. Feche os seus olhos agora. Pede a Deus para esclarecer você. Quem sabe você está precisando. E ao médico. Olhar como é que está a sua saúde. Quem sabe você está precisando chamar de pecado aquilo que você chama de problema, dificuldade, transtorno. Chamar de pecado, chamar do que a Bíblia chama, usar a linguagem bíblica e crer na transformação de Deus na sua vida. Vamos orar? Ó Deus, obrigado porque o Senhor é Salvador. Obrigado porque em Ti nós temos salvação. Obrigado porque o Senhor é o médico dos médicos. Em Ti nós temos redenção, transformação. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos uma compreensão que o homem natural não tem. A Tua palavra diz que o homem espiritual discerne todas as coisas, compreende todas as coisas. Ele vê aquilo que o homem natural não tem acesso, não consegue ver.
Obrigado porque nós cremos que não somos uma máquina biológica que vai um dia parar de funcionar e deixar de existir. Nós cremos que somos imagem e semelhança do Senhor. Nós cremos que o Senhor está trabalhando, ó Deus, para nos fazer parecidos com Cristo. Agora queremos colocar diante do Senhor esses desvios, ó Deus, esses pecados, ó Deus, essas áreas que talvez ainda estejam encobertas, como aquela parte de baixo do iceberg, encobertas na nossa vida, e nós precisamos que o Senhor, que sonda os nossos corações, nos mostre aquilo que precisa de mudança na nossa vida. Agora nós pedimos humildemente ao Senhor, ó Deus, que o Senhor remova os nossos defeitos de caráter, ó Deus, porque o caráter ruim não é o propósito do Senhor. O Senhor tem um caráter, o caráter de Cristo é que deve ser o nosso caráter. Nós temos que ser semelhantes a Jesus, mas nós não podemos fazer isso no nosso poder, na nossa própria vontade. Ó Deus, a vontade não é suficiente, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor nos deu, a toda a igreja, todo o povo do Senhor, todo crente tem o Espírito Santo. Eu peço que o Senhor nos ajude a buscar, ó Deus, ser cheios do Espírito Santo. Eu peço que o Senhor nos dê uma vida, Senhor Deus, de dedicação à palavra do Senhor, de oração, ó Deus, uma vida de relacionamentos, ó Deus, ao pé da cruz. Que nós possamos aprender, ó Deus, a renunciar a nós mesmos, ó Deus, as nossas vontades, ó Deus, o egoísmo, e sermos pessoas que amam, ó Deus, pessoas que se importam com o próximo e que agem em todas as coisas exclusivamente em amor. Eu peço essa graça sobre a nossa vida. Estende a tua mão para nós, para nos abençoar, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, irmão. Aproveita que você tem um cérebro, você trabalhou com ele hoje, né? Hoje foi um pouquinho difícil, não foi? Semana que vem vai ficar mais tranquilo, vai ficar, a partir daqui vai ficando mais tranquilo, tá bom? Deus te abençoe. Domingo tem que ser do Senhor.